TLC, Treinamento de Líderes de Células, 6ª parte. Importância da oração para pedir a Deus mandar obreiros e trabalhadores para a colheita. A oração sempre deve acontecer nas duas asas. Nas células e na igreja temos a vigília, uma vez por mês. Vamos ter a torre de oração de 24 horas. A reunião da célula deve ter oração fervorosa. Além disso, temos outra reunião de oração a cada semana. Usa criatividade. Por exemplo, meia hora antes de começar vai ter uma reunião de oração. Alguns líderes de células organizam reuniões para homens e para mulheres nas casas, nas quartas-feiras. Temos que priorizar e focar acima de todo, o segredo principal, que são as células e o discipulado. O Espírito Santo orientou e mostrou para nós pastores durante a nossa reunião de oração. Cuidado! Os ministérios, os eventos e outras atividades que ocupam muito nosso tempo e nos desviam de nosso foco principal, alinhado com o coração de Deus, que é de ganhar almas, ou seja, salvar, restaurar todos os seus filhos. Fazemos muitas coisas boas que subitamente gastam nosso tempo precioso, no lugar de concentrar na salvação das outras pessoas. Rick Warren falou que a maioria das igrejas não cresce porque os membros são ocupados e cansados demais, não têm tempo para cuidar das novas pessoas. O mais importante são as células e o discipulado. Jesus está convidando a igreja para preparar novos odres, novas células, para conter o vinho de sua colheita, a qual ele fará com a nossa ajuda obediente. Maio 2010, imagina se todas as células multiplicam até o final do ano. Nosso chamado de Deus para a igreja é isso: células e discipulado, ganhar almas e cuidar bem delas. Se tiver 850 pessoas novas que aparecem no culto e aceitam Jesus, como fazer para cuidar? É muito. Não, somente uma pessoa para cada célula. É tranquilo para cuidar de todo mundo. A célula abre a possibilidade de cuidar bem de todo mundo. Se você aprende a cuidar bem e liderar uma célula, você está preparado para reproduzir este modelo em qualquer lugar e pode até começar uma célula, multiplicar e supervisionar células, e até fundar uma igreja da paz aonde você vai. Tem pastores que vão para um lugar, ficam anos e anos e não conseguem resultados, mas você que não é pastor, vai para um lugar, comece uma célula, multiplicam em 2, 4 e 8 células. Você tem muito mais membros que aquela igrejinha em muito menos tempo. Conhecer nosso propósito e alcançar os perdidos, evangelismo. A comunhão genuína ocorre quando nós, como um grupo coeso, enfatizamos a importância de alcançar os perdidos. Células que focalizam somente o crescimento interior de seus membros se tornam estagnadas. Focalizar e alcançar o exterior traz vida para dentro da célula. Cada pessoa, além de ser discipulada recebendo amor, ela tem que dar, discipulando outras pessoas. É a melhor maneira de crescer espiritualmente, cuidando dos outros.
todo mundo recebendo e dando as palavras e o amor com a água que flui dentro de um tubo, não pode deixar entupido e estagnado. Senão teria formação de bactérias e risco de doença espiritual. Porque as pessoas aceitam ou deixam de aceitar a igreja. Monólogo manipulador. Método de pressão. 71% afastaram-se logo depois. Transmissão de informação. Sermão dos domingos, palestras de um dia, seminário de 7 dias. 84% não aceitaram. Abordagem com diálogo criativo, por amizade, amor genuíno. Por exemplo, um vizinho, amizade com a família, relacionamento do lar, etc. Únicos, é o fator Barnabé. 94% aceitaram a mensagem e se tornaram membros da igreja. Melhor que os métodos acima, devemos fazer um convite pessoal para que essas pessoas entrem em contato com a célula e a igreja. Um convite pessoal àquela pessoa com a qual desfrutamos de um bom relacionamento, a quem já servimos com o nosso dom específico, e com que já temos compartilhado a fé, é a melhor opção. Já tive a alegria de ganhar alguém para Jesus e os verdadeiros pais, de gerar um filho espiritual. Se você já ganhou 3 pessoas que frequentam a célula e o culto do domingo e fez a trilha, curso de liderança, rapidamente você poderá liderar uma nova célula. Exigimos que o novo líder cuide no mínimo de 2 discípulos 1 a 1, MDA. Cada célula deveria ter no mínimo 4 discipuladores. Praticar a grande comissão, discipulado. A grande ordem de nosso Mestre é para irmos e fazermos discípulos. Igreja do Lar, Tongbank Okpa, Messias Tribal. Não apenas convertidos. Imagina o sofrimento dos filhos cujos pais são ausentes, eles quase não veem o pai, imagina a tristeza. Muitos cristãos estão reproduzindo esta irresponsabilidade ganhando almas, sem se preocupar que vai cuidar. As células providenciam a oportunidade para que cada crente se envolva na tarefa de fazer discípulos. Elas são verdadeiras incubadoras de toda a vida da igreja, em todas as suas dimensões. Na célula acontece também o treinamento de liderança. Cada auxiliar e cada membro, ao desempenhar qualquer função na célula, estão fazendo a obra de Deus. Assim, devemos estimulá-los a fazer o trabalho. A tarefa da grande comissão é mais bem cumprida quando agimos juntos. Todos indo, todos discipulando, todos ensinando e preparando para a bênção do matrimônio sagrado. Levantar pais e mães espirituais. As células são excelentes incubadoras em que as famílias espirituais crescem e se desenvolvem. Com um pai ou mãe espiritual ao seu lado, um filho ou uma filha espiritual vai crescer e se tornar espiritualmente forte, aprendendo de maneira rápida e natural, pelo exemplo. Assim como nas famílias naturais, as famílias espirituais saudáveis esperam que seus filhos também se tornem pais e mães experientes, sendo liberados pela multiplicação para liderar ou para começar suas próprias células e, no futuro, até mesmo igrejas.
características de verdadeiros pais e mães espirituais. Estamos falando de líderes de células e discipuladores. Pais e mães espirituais ajudam os seus filhos a reconhecer, desenvolver e cumprir o potencial que lhes foi dado por Deus. Pais espirituais ajudam seus filhos a construir um saudável senso de propósito e identidade. São mentores dos seus filhos, também demonstram amor, carinho e afeição. Constroem uma atmosfera de afirmação, segurança e compromisso. Treinam e supervisionam filhos nas primeiras tarefas, fazem provisão, transferem unção e partilham herança. São modelos e exemplos. Confiam e investem antes de verem qualquer resultado. Os verdadeiros pais espirituais enxergam o potencial que seus filhos se tornarão antes deles o serem de fato. Pais espirituais são acessíveis. Devemos ver igreja como pessoas. Não um prédio, a igreja são pessoas. Jesus é a pedra angular. Nós somos pedras que vivem. IP 2. 4,5 Estamos construindo a casa espiritual para a glória de Deus. Somos santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. E Cor 3. 16 Assim, sendo cada membro do corpo de Cristo uma pedra viva, devemos lapidá-las bem para que cumpram corretamente a sua função na construção desse grande edifício. Os santos são chamados para fazer o trabalho do ministério. Todos os santos, membros, devem fazer o trabalho, não somente o pastor. Apenas nossas responsabilidades são de tamanhos e formatos diferentes. F. 4. 11-12 Todos os membros devem ser santos e operantes. Deus tem dado dons a cada um dos seus filhos, talentos e ministérios para serem usados na edificação da sua igreja. Muitos dos dons e ministérios só podem ser bem desenvolvidos num contexto de pequenos grupos. Os 5 ofícios de apóstolos, profeta, evangelista, pastor e mestre têm apenas uma função: a de equipar os membros comuns para cumprirem as tarefas que lhes foram designadas. A palavra equipar significa também consertar, preparar e aperfeiçoar os santos, aprontando-os para o trabalho. É um novo paradigma, uma revolução antes que Jesus voltar. Preparar homens e mulheres no mundo inteiro para fazer a obra de Deus. Paulo disse: a Cristo nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentamos todo homem perfeito em Cristo. Col. 1. 28 Deus é interessado em cada um, que seja aperfeiçoado e chegue até a maturidade através do discipulado um a um e corpo a corpo. Atos 20, 20 De casa em casa. Por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas, a cada um. At. 20, 31 Apóstolo Paulo, discípulo à igreja de Éfeso durante 3 anos, publicamente nos cultos e nas células de casa em casa. Advertir a todo homem e ensinar a todo homem em toda a sabedoria. Este é o caminho que Paulo seguiu para pôr os santos em forma.
Em linguajar moderno, os líderes são como personal trainers daqueles que estão combatendo o bom combate. A visão do MDA prioriza relacionamentos de confiança em todos os sentidos. Primeiro, confiar em Deus, nossos familiares, nossos companheiros de trabalho e de ministério. Esperar e promover multiplicação espiritual. Esperança de Deus. GN 1:28. O Ministério de Células deve treinar o maior número possível de líderes como preparação para as futuras multiplicações das células. Não pode ter apenas um auxiliar, mas vários. O ideal é que cada membro da célula seja um auxiliar. Todos estarão preparados para desempenhar a função de cuidar dos irmãos. O ideal é que a célula se multiplique 2 vezes ao ano. Peça ao Senhor que lhe dê sabedoria para permanecer flexível e criativo no ministério de células. Surpreenda seus membros cada semana com algo novo. Capacitar o povo de Deus. Um bom líder de célula sempre prepara sua substituição no trabalho. Ele sabe que a célula vai se multiplicar, sabe que ele vai se tornar um supervisor, e que não estará mais tão próximo das células por ele geradas.